Agora 10 horas e 23 minutos, 10 e 23, temperatura em 29 graus e 9 décimos, programa Troca de Ideias pela Rádio Independente. Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno. E hoje o assunto são aquelas pessoas que preferem passar as festas de final de ano sozinhas. Totalmente o contrário do que a maioria, talvez, ou grande parte das pessoas que faz toda uma programação para reunir quanto mais pessoas, melhor, ainda mais agora, depois, né, dessa parte pior da pandemia, que ano passado não foi possível realizar aquelas grandes festas. Esse ano já é possível reunir mais pessoas, então fica um pouco difícil de entender. Mas sim, existem essas pessoas que preferem a solidão nesse momento festivo para outras pessoas. Bom dia, doutor Rafael Moreno. Bom dia a todos. Então, realmente chama a atenção, a gente não sabe exatamente a parcela da população que prefere passar as festas de final do ano só, mas a gente sempre conhece pessoas, familiares, né, que preferem ficar mais reclusos nesse período. Acho que tem muito a ver com a questão do final do ano, da reflexão de final do ano, que muita gente pega esse período final, até um período que tem menos trabalho, muita gente está de férias, você sem fazer nada, você acaba ficando mais reflexivo, né? Quando a gente não tem atividades, a gente tende a ficar mais autocentrado e isso gera a reflexão, e a reflexão nos faz pensar muito no passado, certo? Então, quando a gente pensa muito no passado, a gente pensa em todo o ano, e muitas vezes a gente vê que o ano não foi muito bem como a gente gostaria, às vezes ocorreram algumas perdas, ou às vezes a gente não alcançou os objetivos que a gente queria, e a própria reflexão e a própria tristeza, ela nos faz ficar mais isolados socialmente. Um dos reflexos da emoção tristeza é a reflexão e a exclusão social, certo? Então isso faz parte da emoção tristeza. Eu acredito que a gente deva respeitar as pessoas, que uma tendência das pessoas que não entendem muito bem é ficar forçando, né? Como é que tu não quer? Vamos lá, ficar forçando a barra. E isso às vezes gera um desconforto para as pessoas. Acho que tem que respeitar esse período. Acho que é importante também as pessoas que estão de fora entender quando é só uma tristeza, mas quando é uma depressão, é uma coisa que é importante. A gente sabe que nos países latinos, infelizmente, no final de ano se tem um incremento de suicídio, a gente tem pesquisa mostrando nos países latinos que acontece isso. Então a gente também tem que estar atento em relação que às vezes essa reflexão, essa tristeza piora os sintomas depressivos, fazendo com que a pessoa, enfim, tome atos mais violentos assim contra si. Então, é um período, acho que sim, de respeitar as pessoas, mas ao mesmo tempo estar alerta aos nossos entes queridos, quem está em volta da gente, para daqui a pouco estar oferecendo uma ajuda e, quem sabe, ajudando a pessoa a começar um ano de 2023 melhor. Pensando aqui, né, eu acho que tem uma diferença entre a pessoa que prefere ficar sozinha dentro de um conceito que hoje é chamado de solitude, que é aquele isolamento saudável, onde você quer ficar um pouco mais consigo mesmo, refletir sobre as suas atitudes, ou aquele isolamento que é justamente em função de um quadro de depressão, de que não tem mais ânimo para encontrar outras pessoas, e tem diferenças em relação a isso. Tem uma metáfora chamada de o dilema do porco-espinho, que diz o seguinte, que o porco-espinho, ele, para não ficar com frio, eles se aproximam. Uhum. Mas os espinhos espetam uns aos outros, Sim. então eles se afastam. E assim seria com as nossas relações com as pessoas. Se a gente ficar muito distante, a gente fica com frio, então a gente precisa se aproximar. Mas as relações também têm espinhos, então a gente acaba também buscando esse afastamento. Acho que é interessante pensar justamente o lugar da solidão e da solitude na vida das pessoas que muitas vezes, em função da família, dos relacionamentos, acabam cada vez menos tendo espaço para esse momento sozinho, para poder pensar, para daqui a pouco se livrar de qualquer tipo de cobrança, e que é saudável, esses momentos de respiro na nossa vida. Exatamente, né? Corrigindo, eu falei 2023, 2022, eu estou ansioso, né? Ansioso já está lá na frente. Mas eu acho sim, acho que essa diferença é bem importante a gente notar, porque, em geral, quando a gente vê um quadro patológico, um quadro de depressão, a pessoa não começou agora, ela já vinha apresentando os sintomas. Em geral, quando a gente descobre que uma pessoa está com depressão, ela já está 6, 9 meses com sintomas, na maioria das vezes, quando a gente faz o diagnóstico. É difícil a gente fazer um diagnóstico já no início. Então, para a gente conseguir diferenciar, acho que o tempo de solidão, o tempo
que a pessoa está reclusa, acho que é bem importante. Se a pessoa está mais de 2 semanas já adotando esse comportamento, não foi uma coisa só de agora, final do ano, uma opção, eu quero ficar mais tranquilo aqui, isolado, a gente pode pensar que é um momento, sim, de autorreflexão intencional. Mas quando isso já vem arrastado, o pessoal já está notando que aquela pessoa não estava bem esse ano, aí sim eu penso num quadro mais patológico que a gente tem que ficar um pouco mais atento e em vez de forçar, porque não é porque ela vai na festa de Natal, Ano Novo, que ela vai melhorar da depressão. Ela tem que fazer um tratamento, isso é importante. Então, de estar oferecendo ajuda ao invés de ficar só cobrando que a pessoa tem que participar da festa. Sim, e às vezes também o contrário, o exagerado, aquela euforia, né, algo exagerado, também pode ser um sinal de que algo não está bem, né, quando é demais, né? Mudando aqui o contrário do que a gente está falando, mas às vezes também pode sinalizar algo, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que é: todo excesso revela uma falta. Sim. Tanto de solidão, de isolamento, quanto também de euforia, como a Rita citou. Sim. O pessoal às vezes exagera, né, nos fogos, né, nas festas de final de ano, na bebida, até na droga, né? Então, eu acho que sim, acho que faz sentido, a gente tem que cuidar também os excessos. Para a gente entrar, já que estamos, né, é o último Direto ao Ponto de 2021, para entrarmos o ano melhores, mais tranquilos, observação, né, doutor? Observar o próximo, né, também fazer essa autoavaliação de como eu estou me sentindo, o que eu posso mudar aí para o ano que vem. Exatamente. Eu acho que sim, acho que é o momento de reflexão, acho que é importante a gente sempre colocar metas, acho que semana passada a gente falou sobre metas, e a importância da gente não ser rígido com a gente mesmo. Às vezes a gente bota umas metas, assim, tipo, que nem empresa, né? Pega início do ano, chega para os funcionários, a meta é tal, e quem não atingir vai ser demitido. E a gente não pode fazer isso com a gente mesmo. A gente não pode botar metas rígidas e demitir da gente, desistir da gente, às vezes até culpar demais. Tem pessoas que, enfim, quando não atinge a meta, ficam extremamente arrasadas. Então, quanto maior a meta, maior também, às vezes, é o pulo, o salto no chão que a pessoa toma, né? A pessoa toma mais bafetada no rosto porque ela não conseguiu cumprir a meta. Então, de rever as metas não só uma vez por ano. Acho que é importante a pessoa estar ao longo do tempo refletindo das metas, os objetivos, e nunca botar alguma coisa muito exagerada. Acho que é importante isso aí. A gente tem que cada dia aí refletindo, conversando com familiares também, com amigos, para ver se a gente não está exagerando. Às vezes a gente não consegue ter o insight, né? A gente não consegue ter autopercepção, e quem está em volta escutar essa pessoa. Tem muita gente que não escuta os outros. A gente é impressionante, as cabeça dura que a gente chama, né? A pessoa não escuta os outros, então só escuta a si, certo? Então a importância também da gente estar pegando a nossa opinião, a opinião dos outros, e aí sim tomando as nossas condutas, né? Então, algumas dicas aí que eu faço, oriento, né? Mas acho que é importante a gente estar falando sobre isso. Importante a gente ser gentil com nós mesmos, né, doutor Moreno? Às vezes a gente tomou determinada atitude no passado, e daí a gente olha para trás e, poxa, eu devia ter feito diferente, mas deveria ter feito diferente com o que se sabe hoje. Não dá para também querer se autoavaliar de que você não fez algo por também não saber o que deveria ter sido feito na época. Então também ser gentil consigo mesmo e também estabelecer metas que sejam responsabilidade sua de cumpri-las, e não metas que dependam de terceiros, porque daí não depende da gente. Exatamente. E daí fica complicado também. E a aceitação, eu acho que é extremamente importante, até tem uma linha de terapia hoje que se fala, terapia de aceitação, da gente aceitar de que as nossas vulnerabilidades, a gente aceitar os nossos erros, aceitar o erro dos outros, aceitar que a gente não vai ser perfeito. Às vezes a pessoa, eu quero ser assim, daquela forma, e fica naquela luta, aquela angústia do jeito, enquanto não chegar naquele ponto, não sossega. E nunca, às vezes, vai chegar naquele ponto. Então, a aceitação é extremamente importante, que tem muito a ver também com perdoar. Então, acho que é bem importante a gente também estar lembrando disso aí. E às vezes as metas a gente acaba fazendo a partir do outro, da meta de uma outra pessoa. Eu também quero fazer assim, eu também quero ser, chegar a esse. E às vezes não é, cada um, né, tem o seu jeito ali, seu limite também, né? Exatamente. O ser humano se compara demais, né? Então, a gente, às vezes, tem que lembrar que esses defeitinhos do ser humano, para a gente não cair nessas ciladas que o ser humano mesmo cria. Tá certo, muito obrigada. Dr. Rafael Moreno, sempre conosco aqui às segundas-feiras.
Um ótimo 2022, boas Obrigado. festas para ti e para tua família. Obrigado. Então, feliz 2022 para todo mundo e nos falamos ano que vem. Até lá. Agora 10h33, 30 graus e 4 décimos a temperatura. Vamos ao intervalo.